Produção Podcast Clio. A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E, gente, para a gente entrar em contato com tanta coisa que é feita por aí, existe toda uma geringonça que age por trás de todas essas exposições, todos esses museus, todos esses referenciais patrimoniais que a gente entra em contato. Vamos então entender hoje quais são as dores e as delícias da gestão de projetos em museu. Hello, museanders! Bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre. Aqui quem vos fala é Marina Gouveia. Hoje teremos mais um episódio grandioso, muito importante, aqui neste podcast. E para compor a nossa querida bancada de hoje, eu vou chamar ele, esplendoroso, maravilhoso, digníssimo, ultrassônico, Gustavo Nalva. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Ultrassônico, eu acho que é porque eu estou nas ondas do rádio, mentira, do podcast. Tamo aí, mas voltamos aqui com mais uma gravação normal, uma gravação do nosso feed. E importante, viu? Acho que a gente falou muito pouco sobre gestão aqui no nosso podcast, então acho interessantíssimo. Vamos lá! Sim, bora lá. Vamos abrir mais caminhos nessa área da gestão. Você, ouvinte, que quer conversar sobre gestão com a gente, se inscreve no nosso formulário, que tá na nossa bio do Instagram, para você colocar lá a sua ideia de gravação aqui para um episódio. A gente entra em contato, tá bom? Só se inscrever lá pelo nosso formulário. E hoje, tandã, temos uma deusa maravilhosa, fada das planilhas, como ela é conhecida, aqui com a gente para compor nossa bancada e conversar sobre gestão de projetos conosco. É ninguém mais, ninguém menos que Vilma Campos. Seja muito bem-vinda. Olá, Marina e Gustavo, obrigada pelo convite. Espero poder contribuir aí um pouquinho com esse conjunto de informações que vocês vêm construindo aí no campo da museologia e da produção cultural. Começar me apresentando, eu sou uma mulher de 43 anos, solteira e sem filhos, nascida em São Paulo, mas filha de 2 migrantes nordestinos. E isso é um marcador importante de, né, como eu enxergo o mundo e, né, determinante para algumas escolhas que eu acabei fazendo na vida. Tenho aí, né, interesses diversos desde a infância e o mix desses interesses acabaram me levando à escolha da minha primeira graduação, que é em História. Sou licenciada em História, apesar de nunca ter propriamente ido para uma sala de aula. E aí, exatamente na graduação, é que eu fui abrindo outras possibilidades de atuação profissional, e uma delas foi a do tratamento com documentação. Então, o início da minha trajetória profissional foi trabalhando como arquivista, porque eu tinha feito estágio na área de arquivo e tive umas formações complementares na área de arquivo na graduação. E aí, logo na sequência da graduação, eu fui fazer o técnico em museu na ETEC. Eu sou da 3ª turma do técnico, entrei em 2008, terminei em 2009, e aí no meio do técnico é que eu inicio a minha atuação profissional propriamente na museologia. E aí é isso, estou trabalhando no campo, mesclando, né, períodos em museus e em outros, né, atuação em outras frentes, há 15 anos. E aí, pouco mais de 10 anos depois dessa primeira formação, que é a do técnico, eu fiz um MBA em gestão de museus. Então, tenho essas duas formações, apesar de, né, nenhuma delas ter, não tenho propriamente uma graduação ou pós-graduação em museologia, mas tenho essas duas formações que, somadas à formação em História e à experiência profissional, me permitiram aí transitar por muitos dos espacinhos dos museus. A nossa primeira pergunta de hoje tem a ver com a apresentação
de Vilma. Conta pra gente como que você começou nessa área de, propriamente dita, né, de gestão de projetos. Essa área chegou até você chegou até essa área, você falou que depois do técnico, você foi buscar esse MBA, né, em gestão de museus. Conta aí pra gente como as coisas se conectam, por favor. A minha atuação na museologia mesmo, ela começa na documentação, né? Em geral, boa parte das pessoas iniciam a atuação profissional pelo serviço educativo. No meu caso, como eu tinha essa formação anterior à história e nessa complementação aí de tratamento documental, eu comecei pela documentação. Trabalhei 1 ano e meio em documentação de acervos de museus, e aí nesse era um projeto que estava fazendo o levantamento dos acervos dos museus que à época estavam vinculados diretamente à Secretaria de Cultura, e aí, ao final desse processo, eu acabei passando a integrar a equipe de um dos museus que era membro do projeto, que era o Museu Índia Vanuiri, em Tupã. Eu tinha ido para lá nesse contexto do projeto, acabei ficando por 6 meses lá, né, fazendo esse levantamento da documentação. O museu estava fechado à época, e eles estava passando por um processo de requalificação, né, ele é um dos museus que são criados naquele contexto da criação dos museus histórico-pedagógicos, mas é isso, ele está numa área que tem ali uma comunidade indígena muito presente, ele tem um acervo muito representativo, né, de não só das etnias que são ali da região, mas de outras etnias do país. E aí é isso. Então ele estava passando, tinha lá uma pesquisa que estava sendo feita de qualificação de uma parte da coleção, e aí o museu estava nesse momento. O prédio tinha passado por uma obra civil, e eles iam dar início à montagem da exposição, e estavam montando a equipe que ia, enfim, atuar propriamente quando o museu reabrisse. E aí é isso, esse processo seletivo estava aberto, eu não tinha nenhuma perspectiva de trabalho aqui em São Paulo no momento, o projeto ia acabar, eu ia ter que buscar chances de recolocação. E aí, conversando com a então gerente do museu, e que continua gerente do museu até hoje, presta, né, faz o processo, você já está aqui há bastante tempo, você, né, a gente te conhece, você conhece o trabalho e tal. E aí, naquele momento, eu pensei, eu estava diante da possibilidade de estar num museu vazio e botar o museu de pé. E aí eu pensei, eu não sei se eu vou ter a chance de viver isso de novo. Eu não sei quantos profissionais têm a chance de passar por um processo como esse, porque é isso, museus são essas instituições que, né, se organizam numa longa duração, essas coisas não necessariamente se dão num tempo que é, né, ali recortadinho, e aí é isso, não tinha nenhum compromisso propriamente firmado que me obrigasse a voltar para São Paulo naquele momento. Eu falei, quer saber? Vou aqui tentar. Acabei sendo selecionada para a vaga, e aí voltei para São Paulo, peguei assim o resto da mudança que estava aqui, porque há 6 meses lá eu já tinha metade da vida lá, aluguei um apartamento e mudei para lá, assim. E foi uma experiência incrível, em muitos níveis, né? Nesse nível de ir para uma cidade que eu não conhecia absolutamente ninguém, que eu não tinha referência nenhuma de nada, mas muito com essa energia e essa predisposição de mergulhar no trabalho. Então, acompanhei todo o processo de montagem da exposição e depois essa reabertura do museu. Lá no museu, eu era responsável, então, pela área que cuidava de exposições e programação cultural. As exposições, então, tinham um gerenciamento da exposição de longa duração, a produção das exposições temporárias e a programação do que eles chamam de programação cultural, né? Todos os museus da Secretaria de Cultura têm aí esses 2 eixos programáticos, e que era produzir as oficinas, as palestras e as atividades, todas as outras atividades que o museu realizava. E aí tem um tanto de produção, e eu acho que produção é uma das áreas mais formativas, no sentido de que, assim, você tem que entregar, e aí para entregar, você passa por quase todas as áreas, né, de atuação do museu, desde quais são os cuidados de conservação que você tem que ter, quais são as necessidades de documentação que você precisa cumprir, e a viabilidade daquilo passa por um tanto de gestão orçamentária. Então, mesmo sem estar nominalmente expresso, você está fazendo produção, você está fazendo gestão. E num contexto que eu era o meu equipe,
Então aí eu faço, né, porque a área de programação era um museu pequeno, então as áreas, né, algumas áreas tinham equipes constituídas, então, né, a equipe do educativo era numericamente maior, a equipe de acervo era numericamente maior, mas a equipe de programação, né, era o meu equipe. E aí, então, fiquei ali nesse contexto cerca de 3 anos, né, nesse período aí da abertura do museu até eu, né, fazer a reflexão de que, olha, acho que já tirei tudo que eu podia tirar dessa experiência, é hora de voltar para São Paulo e fazer outras coisas. E aí voltei para São Paulo e aí eu fui trabalhar com produção de exposições. E aí exposições, enfim, maiores, né, e tal, algumas no Brasil com acervos de instituições brasileiras, outras no Brasil, mas com acervos de instituições do exterior e tal. E aí exposições itinerantes que eram montadas ou em São Paulo ou em outras cidades. E aí, ainda que nesse primeiro momento a minha atividade fosse circunscrita à produção, como as coisas eram numa outra escala, eu comecei a perceber de forma muito mais clara a importância da gestão para fazer tudo aquilo acontecer. E aí é isso, a gestão não é meramente um controle de uma planilha orçamentária, ainda que ele seja um componente muito importante, e a gestão não é prestação de contas. A gestão, numa perspectiva mais ampla, é o planejamento, o levantamento das necessidades daquela ação, a definição da estratégia de como você vai executar aquilo, né? O levantamento, né, se você tem os recursos humanos, materiais e financeiros para dar conta daquilo, o acompanhamento da execução, porque em algum momento, por melhor que tenha sido feito seu planejamento, por mais capacitada que seja a sua equipe, pode ser que em algum momento entre um componente na equação que você não tenha previsto antes, e aí você precisa ter ali, né, a capacidade de contornar essa situação para cumprir o seu objetivo final e depois a avaliação daquilo que você realizou. E aí, num contexto em que você tem que fazer isso com muita gente e num prazo curto, é muito importante que todos esses agentes estejam ali agindo numa sincronia, assim, né, o quanto esse trabalho precisa estar ali muito alinhado e o quanto precisa ter alguém que está olhando a partir de uma outra perspectiva e para perceber, olha, tá tudo caminhando bem ou ali tem uma mínima chance da gente ter ali um desvio e tal. Então, vou atuar ali para garantir que isso não tenha uma complicação maior. E aí eu fui me interessando muito, mas aí foi um interesse muito particular que eu fui acumulando essa leitura de como fazer, de como atuar também neste lugar. E aí eu acho que foi um tanto de um caminho natural de ir caminhando nessa direção e um tanto de uma percepção das pessoas que trabalhavam comigo de que, olha, ela pode nos auxiliar nisso aqui. Então, né, dentro do conjunto de atividades que inicialmente eu tinha, eu fui foi sendo feito um recorte que estava mais voltado para a gestão do que propriamente para a execução em si, porque ainda também é um universo que, como a gente não tem uma formação prévia para fazer isso, é muito um combinado de características pessoais de pessoas que têm determinados perfis ou não, com um misto de habilidades que você vai desenvolvendo no exercício da função. Tem algumas áreas, enfim, de atuação profissional, em que as pessoas são formadas para fazer esse tipo de trabalho. Então, tem lá uma metodologia e ela aprende, teoricamente, sobre aquela metodologia, depois ela tem lá uns instrumentos de acompanhamento e avaliação, e aí ela vai fazer, basicamente, né, a gestão seguindo aquele roteiro ou aquele script. No caso das humanidades, primeiro, a gente não tem essas metodologias desenvolvidas, pode ser que chegue um momento que a gente venha a ter, pode ser, ainda não temos, e não necessariamente a gente, nos espaços de formação que a gente tem, a gente é formado para atuar nesse lugar. A nossa formação é muito uma formação voltada para a excelência técnica do que aquilo que a gente está fazendo. Tem um componente gerencial, não é que a gente não tem
né, não é formado para pensar na gestão, mas a gente, né, se a gente fosse hierarquizar, né, a competência técnica acaba sendo sempre vindo primeiro. E também tem um tanto de como ele é o trabalho, que ele tem menos emoção, ele tem menos glamour, e ele demanda uma coisa de concentração, de presença. Também é um pouco um lugar em que as pessoas não querem tanto estar, assim, entre estar lá acompanhando o içamento de uma caixa ou a instalação de uma obra e preenchendo uma planilha, naturalmente preferi o outro lugar. Eu gosto muito também do outro lugar, mas eu tenho uma satisfação muito grande em conseguir construir esses mapas, né, do planejamento e da execução, e depois conseguir tomar decisões ou fazer análises a partir desse conjunto de informações sistematizadas. Então, acho que a minha realização nesse lugar vem daí. E aí é isso. Então, eu fui caminhando, né, acho que fazendo uma migração aí paulatina entre menos produção e mais gestão, até que eu passei, assim, depois de algum tempo, a atuar mais no acompanhamento da execução orçamentária de projetos em execução. E aí, depois acabei entendendo, e aí a decisão pelo MBA em gestão de museus era exatamente para qualificar este lugar, de que assim, olha, eu encontrei um jeito de fazer, né, tô conseguindo aí entregar bons resultados, mas acho que posso melhorar isso em alguma medida, e aí fui para o MBA, e de fato foi a avaliação que eu faço é que deu um salto, assim, foi quase como se eu tivesse, depois pensando sobre, era como se eu tivesse, com o técnico e com a experiência acumulada, eu tivesse percorrido o museu por dentro, entendido como cada espaço funciona e conseguido ali responder tecnicamente ao que cada espaço me demandava no contexto em que eu estava lá, e que com o MBA é como se eu tivesse sido deslocada desse primeiro lugar, eu não estava mais dentro, eu estava numa outra perspectiva, e alguém tivesse tirado o telhado do museu para mim e tivesse dito, olha, você já sabe como os espaços funcionam, agora olha de cima e faça o exercício de derrubar as paredes que separam esses espaços, porque o que de melhor a gestão pode fazer é fazer com que essas áreas dialoguem e trabalhem em conjunto com a eliminação das barreiras. E aí, assim, é um exercício, a gente parece óbvio, mas não é. A gente tem muitos casos em que as equipes são altamente especializadas naquilo que elas fazem e elas desconhecem absolutamente o que a casinha vizinha faz. E aí conseguir dialogar com todo mundo e fazer com que as pessoas percebam a relação do seu trabalho com o trabalho do outro, na minha avaliação pessoal, é dos maiores desafios que a gestão pode ter. Mais até do que construir instrumentais de acompanhamento muito eficientes, ferramentas de avaliação e tal, é exatamente promover esse diálogo, e é quase como, tipo, até chegar num ponto de que, assim, não precisa existir a figura do gestor, esse grupo vai se autogerir e vai garantir que tudo dê certo e que tudo funcione. Essa última parte da sua fala me impactou, quando você falou sobre tirar o telhado, né, e derrubar paredes, e a metáfora trazendo para a questão física, né, arquitetônica da coisa. Tô fermentando essa ideia aqui ainda, né? Eu acho que é uma avaliação muito qualitativa, vamos dizer, da gestão, sabe? Do fazer gestão, e não além das ferramentas que são necessárias, como as que você já elencou aqui, de monitoramento, avaliação, de tomada de decisão, que elas são muito importantes, os números, né? As quantificações, as coisas objetivas que você precisa ter à sua mão para ir depois desdobrar em decisões, né? Mas mais do que isso, vou pensar a gestão dessa outra maneira agora, que eu acho muito valiosa, olhando, né, nesse sentido de integração dos processos de cada equipe, né, o que compõe cada equipe, como eles se conectam. E, no fim das contas, são feitos por pessoas, né? Então, conhecer o processo do colega, aí acaba gerando um ajudando o outro para que esse ciclo todo flua, né? E aí talvez o gestor assuma outro papel ali, né? Não o de tomada de decisão somente, direcionando. Enfim, preciso também
amadurecer um pouco esse pensamento, mas eu adorei a sua metáfora, né? Eu acho que toda a sua experiência te trouxe esse saber, né? Como você falou, na nossa área, a gente muitas das vezes aprende fazendo, né? Tanto que você optou por fazer o curso já com uma bagagem enorme, né? Um curso de gestão com uma bagagem de gestão bem grande, né? E ainda assim o curso te abriu coisas muito legais, né? Acho que fica aí, gente. Já começamos bem este episódio com muitos aprendizados com Vilma. Gu, quer falar alguma coisa? Também fiquei impactado com a fala da Vilma. E queria começar comentando que eu adorei o momento Shurastei Shuraigol da Vilma sobre ficar e ir. E isso me fez lembrar de uma discussão que tive esse dia sobre esse, sei lá, parece um êxodo urbano dentro da nossa área, né, da área da cultura, da área do patrimônio. É muito comum a gente ver gente de dentro da capital indo pros interiores, principalmente por conta de concurso, né? É até interessante analisar isso. A gente vê, sim, caso contrário, né, interior, mas assim, geralmente grandes centros urbanos que vão para as cidades. Eu te conheço um monte de gente que faz isso, né? Principalmente por conta de concurso. Mas, focando na parte da gestão, eu também, quando a Vilma começou a falar, tem que tirar o teto, beleza, tipo uma planta baixa, né? Eu tô enxergando a planta baixa aqui. Aí quando ela falou que a parede, já acabou os riscos. E agora? Onde eu me oriento aqui? E eu acho interessante porque dentro da lógica capitalista que a gente vive, eu acho que durante o fim do século XIX, século XX, nossa sociedade se acostumou muito com os meios as formas de produção, os meios de reprodução fabril mesmo, né? Tipo um meio fordista, cada um tem seu ponto e estão todos alienados do todo. Né? Cada trabalhador tá alienado do todo, né? Ele tem o seu parafuso para apertar, né? Lógico, vai surgir outros meios de produção, todos aqueles que a gente aprende nas aulas de geografia, né? E de história, taylorismo, por uma questão ocidental e por uma questão geográfica e presença física mesmo nossa, pelo menos no Brasil, a gente tá muito mais inserido nessa lógica de fordismo, né? A gente tá num campo, a gente só enxerga esse campo e vê como que ele se movimenta, sabe, todas as engrenagens, mas a partir do momento que sai dessa parte, eu acho que até mesmo da produção do conhecimento, você falou das ciências humanas aqui, essa divisão dos conhecimentos aqui, a gente acaba se alienando de outras partes também do conhecimento, né, da parte da parte biológica, essa eterna briga nossa com o pessoal das ciências exatas, né, em que até fisicamente dentro do campo da universidade elas não se comunicam, né, é interessante, eu acho que gestão a parte da gestão ela tá aí para poder meio que não desfazer, mas fazer essa grande reforma nas divisões que a gente tem, que a própria sociedade vai construindo. Eu acho interessante. Não, e aí tem quando eu falo quando eu falo dessa coisa de tipo tirar o telhado e derrubar as paredes, não significa dizer que eu estou abrindo mão do conjunto de saberes específicos que cada área tem. Eles são absolutamente necessários para que a engrenagem funcione bem, mas num contexto em que a gente né, a forma como boa parte do trabalho se estrutura é sempre a gente parte de um conceito gerado, vou pensar no fluxo de produção de uma exposição, e que aí, independente do lugar, se é um centro cultural muito pequenininho, ou se é um grande museu, o encadeamento das ações é um tanto mesmo. Então tem lá, o espaço define lá o que é o seu recorte curatorial, ou o seu objeto de estudo, de análise, elege-se uma figura que vai ser o curador. E aí o curador é aquele que delimita aí um pouco mais quais são esses recortes. E aí é isso, um trabalho que é feito ou por um curador ou por um grupo, mas é essa instância de concepção. Aí a gente vai para a etapa seguinte, que é a etapa de pesquisa. E aí o levantamento da pesquisa ele vai ser validado por essa instância de curadoria. Aí depois a gente abre toda a frente de desenvolvimento dos projetos. Então o arquiteto vai fazer o desenho expográfico a partir do que a curadoria validou. O designer vai criar a comunicação visual a partir do que a curadoria. E aí todas essas outras etapas de desenvolvimento do projeto, elas são feitas de forma consecutiva. Se a gente faz um paralelo entre o que é essa consecução de atividades
com o que é, por exemplo, a lógica do trabalho fabril, é como se a gente tivesse ali, né? Então, cada um está construindo a pecinha do carro e aí depois a máquina sozinha vai montar o carro. E aí, quando a gente chega em geral, o que são as últimas etapas, que são a formação das equipes, né, que vão fazer propriamente a mediação e a produção dos recursos de acessibilidade, essas duas instâncias já partem de algo que está finalizado. E, em alguns casos, a leitura que eles têm daquilo é outra. Eles têm eventualmente, proposições que, caso tivessem sido consideradas no início do desenho do projeto, poderiam mudar o curso do todo e representariam um ganho. Então, quando eu estou pensando nessa coisa de derrubar a parede, não significa dizer que o curador vai deixar de curar, que o pesquisador vai deixar de pesquisar, que o educativo não vai fazer o seu trabalho de mediação. Mas num contexto em que a gente faz o nosso olhando para o outro, primeiro a gente qualifica o nosso próprio trabalho. E segundo, a gente permite que com essa eliminação de barreiras, as trocas aconteçam a todo tempo para que o produto final seja melhor. Porque boa parte do trabalho que que grande parte das pessoas dedicam fazendo em instituições culturais, é explicando ou justificando o que elas fazem. A gente só explica e justifica o que a gente faz porque em alguma medida o outro desconhece o que a gente está fazendo. Total. Eu tenho uma curiosidade. Você acha... É uma pergunta capciosa, talvez. Você acha que quando a gestão ela é mais integrada nessa perspectiva que você acabou de detalhar para a gente, você acha que o público percebe isso na entrega final, na exposição, por exemplo, que é o que ele acessa? Difícil responder, né? Porque é sempre a gente cria expectativas sobre aquilo que a gente quer que o público perceba, e aí com os instrumentos também que a gente criou de pesquisas, né, de pesquisas e avaliação de público, muitas vezes os resultados que a gente tem são um tanto diferentes. Eu acho que é difícil medir o quanto o público percebe, mas eu acho que a gente consegue, e aí pode ser um tanto de achismo e um tanto do que é a manifestação do meu desejo, de que a gente consegue produzir resultados que estejam mais próximos daquilo que o público consegue aprender. E aí eu não estou aqui fazendo um pré-julgamento do que ele consegue ou não consegue, mas eu acho que a gente encurta a distância entre o que é essa produção do conhecimento e isso que, né, os museus realizam, que para uma camada da população ainda é muito abstrato. O museu é o trabalho que a gente não sabe o que as pessoas fazem e que se encerra, o trabalho de um museu se encerra numa exposição, quando a gente sabe que a exposição é uma das menores manifestações daquilo que a gente de fato cotidianamente faz no museu. E eu acho que a gente consegue se comunicar de forma mais clara, porque é isso, a gente está construindo ali a muitas mãos. E aí eu acho que tem uma outra camada que não está diretamente comunicada para o público, mas que também se manifesta de uma forma importante, que é como toda a equipe se apropria daquilo que foi realizado. Nesse contexto que você elimina as barreiras, você tem menos chance de acontecer o que em alguns casos acontece, que é de que, assim, as equipes que não estão diretamente envolvidas com aquilo que está sendo realizado, só ficam sabendo o que é quando fica pronto. Sabe aquela equipe que só sabe, só toma conhecimento da exposição quando passa por lá e vê uma coisa montada? Ou quando vê na TV ou alguma coisa do tipo? Eu acho que tem um caráter aí de apropriação do que é o próprio trabalho de uma forma mais integral do que só circunscrito às equipes que estão diretamente envolvidas. E aí é um desafio para a gestão fazer isso, porque ao mesmo tempo que ela está aí promovendo essa integração e essa eliminação de barreiras, ela tem que se ocupar e dar conta de coisas que são exclusivamente responsabilidade dela. Então, a gestão de pessoas, a gestão financeira, nos casos de espaços que não tem ali uma receita própria para funcionamento, a captação de recursos para garantir a realização desde a realização de projetos até, o custeio da folha de pagamento no final do mês, garantir aí a sua existência no mundo, vamos dizer assim. E é complexo, muito complexo.
mas eu acho que é um desafio que vale a pena perseguir. E talvez essa minha percepção venha desse contexto de que é isso, eu passei boa parte da minha trajetória profissional fazendo esses trabalhos de caráter mais técnico e fui me deslocando em direção à gestão. Se fosse num contexto em que eu tivesse me formado gestora e sido gestora a vida inteira e não tivesse executado esses trabalhos de caráter técnico, talvez a minha percepção fosse outra. Eu fiz essa pergunta mais na curiosidade, porque me veio um exemplo comum na cabeça, assim, né? Nessa esteira de que a gente está falando de tem lugares que o educativo recebe a exposição pronta e aí tem que trabalhar em cima disso. Por exemplo, não necessariamente não falando de educativo, mas quando a gente encontra textos de paredes que ninguém entende. Então, se houvesse uma integração com a equipe que tem sensibilidade para uma escrita mais acessível, por exemplo, ou um consultor, um fornecedor que tem esse escopo, já para mim já demonstraria uma gestão integrada preocupada com isso, né? Porque tem aquela, é clássico, né? Um texto curatorial ser bem cabeçudo e inacessível. Foi por isso que eu te fiz essa pergunta, assim, né? Mas avançando aqui na nossa investigação de tudo que Vilma pode colaborar com a gente hoje, você pode explicar para a gente, então, obviamente que a gente não vai dar conta de tudo isso hoje, mas como funciona, então, a gestão de projetos nesse universo das exposições, né? Quais são os principais processos, os principais pontos, assim, desde a concepção, passando pela execução até a entrega? Você já pincelou em alguns deles aqui, né, na nossa conversa. Mas se você fosse explicar uma resposta da Wikipédia, vamos dizer assim, como você explicaria? Marina pedindo o quê? Poder de síntese para um historiador, realmente. Vamos lá, temos um exercício aqui. Não, eu acho que assim, independente do tamanho e da complexidade de um projeto, a gente parte sempre do o que a gente quer fazer, quando, onde e que recursos a gente tem para fazer isso. Então, se a gente consegue, né, de largada, responder essas 4 perguntas, ou, né, mapear aí o universo de possibilidades para dar conta dessas 4 frentes, a gente já tem aí um primeiro mapa desenhado. E aí é isso. O que você vai fazer? É uma exposição? Onde? A exposição vai ter... É só uma exposição, né, enfim... que vai contar com recursos de comunicação visual, ou é uma exposição que vai contar com acervo? De onde vêm esses acervos? Quais são as necessidades de conservação, de documentação e de toda a natureza ali do processamento técnico que está implicado para a gente conseguir expor esses acervos, né? Quais são o espaço que você tem que recursos? Então, é um espaço climatizado e os acervos precisam de climatização, é um espaço que não é climatizado, mas os acervos precisam, não é climatizado assim. Então, ir fazendo um pouco esse roteiro de checklist, e aí tentando elencar. A lista sempre funciona, né? Uma listinha de perguntas e respostas para todas as coisas que você conseguir mapear nesse primeiro momento, e sempre deixando ali, criando para cada um desses conjuntos, sempre um espaço de reservinha para eventualmente inserir coisas que você não tinha contemplado no primeiro arranjo. Depois é partir para a conta do tempo. Eu tenho a expectativa de entregar esse projeto em 1 ano. Quais são as etapas que eu preciso cumprir dentro desse 1 ano até entregar o projeto? E aí, primeiro, você pode começar por uma divisão de macro etapas. Então, eu tenho lá um tempo que eu vou dedicar para, né, organização do projeto, seleção dos acervos, primeira pesquisa, primeira versão da escrita dos textos e tal, arranjo aí do que é divisão de módulos da exposição, e depois eu vou para as etapas de montagem. Em geral, e aí foi uma coisa que, né, da série aprendi fazendo, eu sempre faço a conta, eu em geral faço a conta reversa. Eu tenho que entregar em 1 ano, vou delimitar ali um tempo, né, que é imediatamente anterior a essa entrega, que é o período de montagem, e aí a partir daí eu vou delimitando as outras etapas intermediárias até chegar no ponto em que eu estou, que é esse ponto de concepção das ideias e organização. E aí, eventualmente, entendendo que esses
tempos intermediários se diluem. Então, eventualmente, uma etapa que você tinha dimensionado um determinado intervalo de tempo, você vai precisar de mais tempo, e aí esse tempo que você consumir, você vai ter que encurtar numa outra etapa, na medida do que for possível. E aí depois é a coisa do o quanto dinheiro eu preciso. E aí essa talvez seja uma das contas mais difíceis de fazer, uma das etapas mais difíceis de fazer, porque significa que você vai ter que, num horizonte ainda com um tanto de certezas, conseguir mapear quais são as necessidades que você vai ter e qual é a ordem de grandeza dessas necessidades. E aí, então, é desde tipo, eu vou fazer uma exposição num espaço, eu vou precisar fazer a construção de toda a expografia. Bom, a área é tanto, eu vou... E aí você tem que ir estabelecendo algumas premissas. Eu vou assumir que a minha expografia vai ser construída com esse determinado tipo de material e o meu referencial de valor é esse. A gente também não tem uma coisa que é... A gente tem algumas tabelas referenciais, e uma que é fartamente utilizada é uma tabela que a GV organizou há muito tempo atrás, que tem lá, né, tipo, um conjunto de serviços que a área da cultura em geral contrata, e que eles têm lá, então, um valor de uma unidade pré-determinada em um valor de referência. Mas é isso, a tabela é da década de 2010, eu não vou lembrar certinho qual é o ano. Então é isso, ainda que você vá partir daquele valor, tem aí uma camada de correção que você precisa fazer, porque é isso, tem 10 anos de defasagem. Qual é o referencial que você vai adotar para fazer essa camada de correção? E aí, depois, né, então você pode partir disso, ou tem uma coisa de um saber, né, de um acúmulo de experiências, que é, olha, de tanto produzir exposição, eu sei que serviços dessa natureza custam entre tanto e tanto. E aí você vai montando esse orçamento base, e aí uma coisa que eu acho que também é uma coisa que eu fui aprendendo a fazer, e uma das coisas às quais eu me apeguei ao longo desse tempo é de que todos os orçamentos base é muito importante que para cada número que você atribuir, você tenha uma memória do seu cálculo. Então é isso, eu previ tanto para a execução daquela despesa. E por que eu previ tanto? Deixa sempre essa memória de cálculo lá registrada e usa esse primeiro referencial como acompanhamento da execução orçamentária. Eu previ que eu ia pagar 10 mil na despesa X. Aí, quando eu fui contratar 6 meses depois, ela custou 15. Tem o primeiro arranjo de onde eu vou, né? De onde eu vou cobrir essa diferença. Mas depois, quando você terminar de executar o projeto, você tem um orçamento real e que vai te dar muito mais segurança quando você tiver que fazer o mesmo exercício de novo. Uma instituição que faz isso para todos os seus projetos, ao longo, né, num intervalo de tempo muito curto, ela consegue construir seus próprios referenciais orçamentários e aí dá à gestão uma segurança um tanto maior de quanto é que ela precisa para, né, para se manter, qual é a possibilidade que ela tem né, a capacidade que ela vai ter de realização de projetos, de que assim, olha, eu dou conta de fazer projetos aqui com esse dinheiro, porque isso aqui eu dou conta de executar. Bom, se eu quiser fazer um projeto maior, é maior com relação a quê? Qual é o tempo que eu vou precisar, de repente, para fazer aí uma captação adicional de recursos? Ou que parceiros eu vou poder mobilizar para conseguir aí, por meio de parceria ou, né, negociação de contrapartidas, a execução de um serviço que eu não vou propriamente conseguir contratar, que serviços eu faço bem e eu posso oferecer em contrapartida para o outro. Então, e aí eu acho que é isso, então tem essa organização desse conjunto de informações, e uma coisa que também demanda, antes, acho que mais do que qualquer coisa, disciplina, que é ir acompanhando a execução do projeto a partir desses instrumentos, e ir alimentando esses instrumentos ao longo da execução. Então, assim, o cronograma e o orçamento não é um documento que você faz no momento do projeto e não revisita depois. Você mantém ele como seu documento ali de apoio o tempo todo. Você vai olhando para... É uma forma de você ir avaliando o projeto, né, ao longo da execução, e também ir alimentando esses documentos, né, com essas correções de rota ao longo da execução, te ajudam a, né,
qualificar melhor a informação quando você tiver que realizar isso na ocasião seguinte. Queridos ouvintes, olha quanta informação a gente tem a partir desta pergunta. E ela foi maravilhosa em resumir muita coisa. Processos densos, né? Em menos de 5 minutos, assim. Eu tenho um comentário. Você falando, Vilma, do seu cronograma reverso, toda vez que eu entro em contato com isso, né? Ainda no educativo, a gente faz gestão de muita coisa, né? Nos projetos da área, né? Todas as áreas têm essa interconexão, né? Com elementos de gestão. E aí, sempre também trabalho nessa lógica do cronograma reverso, mas nem era sobre... Era outro comentário que eu ia dizer que quando eu faço pesquisa, já que estamos entre historiadores aqui, eu não sou historiadora, tá? Eu sou outra coisa, minha formação é outra. Mas, de alguma maneira, a gente trabalhou com pesquisa, né? Nas nossas formações. E pelo menos do jeito que eu aprendi a fazer pesquisa, entrando em contato com diversas metodologias, porque o meu curso de graduação, ele é, de certa forma, um desdobramento das sociais, então a gente teve uma carga metodológica muito grande. Fazer pesquisa também é um cronograma reverso, e aí você vai estruturando as grandes etapas e o que recheia essas grandes etapas e o que conecta essas coisas todas, assim, para que você cumpra o seu cronograma esperado, né? E aí você vai calculando onde aperta um pouco mais cada etapa, onde dá para largar cada etapa. Mas aí, ainda pensando nisso, eu tenho uma curiosidade. Vilma, como é que você lida, e aí já engatando na próxima pergunta, mas como é que você lida com vou chamar de angústia, mas não sei se é assim que você chama, com a angústia de se deparar com etapas, processos imprevistos que você não mapeou antes, porque eu vejo estratégias de gestão assim, muito como, nossa, eu preciso ser uma pessoa antecipada, quase que uma pessoa ansiosa para prever tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado, e daí misturando tudo o que pode mudar de curso, prever o pensamento do fornecedor, se o curador vai respeitar cronograma, sabe, esse tipo de coisa. Como é que você lida com essas coisas que às vezes não dá para mapear? Eu diria que assim, quando a gente está fazendo pela primeira vez, ou nas primeiras vezes em que você faz isso, é isso. Tem um universo de coisas que você, por mais que você tenha um conhecimento prévio do assunto, te escapam porque você desconhece. E aí, eu acho que tem um tanto de você conseguir, ainda que você não tenha mapeado previamente, no momento em que você identifica aquela necessidade, assumir o lugar de eu preciso dar uma resposta a este problema, e uma resposta que seja, né, a mais efetiva possível, no sentido de não permitir que esse problema desencadeie o próximo, né? A gente tem que encerrar, a gente tem que resolver o assunto ali. E aí é isso, você vai lidar com os recursos que você tem. Então, às vezes, você consegue resolver encurtando, né, se valendo de tempo. Então, é aquele dia, e aí eu vou usar a referência da montagem da exposição, porque acho que nessas etapas mais conceituais e nas etapas de planejamento, você vai absorvendo essas coisas. Então é isso, sei lá, o recorte curatorial de uma sala, pensar na produção de uma exposição de arte, recorte curatorial tá fechado, seleção de obras tá feita, e aí de repente o curador entende que não, olha, para o meu pensamento estar fielmente representado, precisa entrar mais uma obra. E aí uma coisa é você acomodar mais uma obra num desenho. Outra coisa é você inserir mais uma obra depois que você já contratou o serviço de transporte, que você já coletou todas as obras e que você já instalou metade da sala. Porque aí é isso, aí, né, tem ações que elas têm um tempo para acontecer, e se elas não forem naquele tempo, elas não vão se dar numa outra temporalidade. Mas é isso, durante a montagem surge, né, questões com uma menor complexidade, mas aí assim, talvez seja aquele dia que você vai ter que ou esticar o expediente até mais tarde, ou combinar com a equipe que no dia seguinte a gente vai ter que chegar mais cedo, ou é aquele momento que você vai ter que parar e falar, gente, vamos parar 5 minutinhos aqui, vamos tomar o café, temos esse desafio para enfrentar, e como é que a gente resolve juntos? Não necessariamente você, a priori, vai ter todas as respostas, tem um tanto de se colocar, tipo, estamos trabalhando junto, e se colocar vamos pensar juntos a solução. E aí, assim,
assim, as pessoas têm perfis distintos e formas de ocupar esse lugar também distintas, né? Então tem um tanto de, e é como essas personas foram formadas, que é aquele produtor, né? O de caráter mais enérgico, que é aquele que fica andando né, de um lado para o outro, que dá todas as ordens e que absolutamente nada pode sair do controle, porque senão ele, né, não consegue operar. E aí eu procuro operar numa chave que ela é menos, que ela é mais próxima da atuação das equipes, que é, a gente está aqui para fazer junto. Então é isso, tem que carregar a caixa, a gente vai carregar a caixa. Tem que, sei lá, eu preciso ficar aqui segurando a lanterna para você, né, fazer um trabalho, a gente vai fazer isso juntos. E aí eu procuro me aproximar o máximo possível. E aí uma aproximação também sem invasão e sem uma ingerência para além daquilo que cabe, de quem está executando o trabalho, porque quanto mais apropriada eu tiver daquilo que ele está fazendo e dos desafios que ele está enfrentando para fazer aquilo, mais fácil vai ser resolver quando uma questão ali que estava fora do previsto acontecer. Às vezes, por exemplo, vai envolver a mobilização de recurso financeiro. E aí, voltando lá aquela coisa lá da previsão do orçamento, que você vai fazer uma estimativa, eu sempre faço também, né, quando eu faço esses pensamentos de como é que eu organizo os orçamentos, assim, eu sempre estabeleço essas métricas da memória de cálculo, mas tem sempre ali um universo de uma reserva, e que ela não pode ser uma reserva do tipo, o custo do projeto eu crio uma reserva no mesmo valor, porque senão você inviabiliza a execução, mas entender ali qual é o universo de despesas que eu posso ter custos extras e de quanto é a margem que é admitido que eu tenho uma variação desse valor. Então, sei lá, eu estabelece-se, não tem uma conta exata, tem um tanto do quanto você conseguiu ser preciso na sua primeira estimativa e do quanto você assume de variação. Sei lá, de 5% a 15%, onde eu acho que vai ter essa variação? E aí você projeta, né, esse número para mais, coloca lá essa anotação na sua memória de cálculo, e aí é isso. Às vezes você vai gastar, consumir aqueles 15% exatamente nessa despesa que você indicou a priori. Às vezes não. Aquela vai dar redondinho, uma outra você vai ter esse custo variável. E aí você consegue manejar, e aí às vezes você vai chegar numa situação de que assim, olha, essa questão é incontornável, vamos ter que lidar com, né, do tipo, é isso, não vamos poder atender essa demanda, ou vamos ter que resolver de outro jeito. Sim, às vezes um não acontece, né? Não dá para resolver. Acontece também. Vilma, eu queria perguntar, já que a gente falou aqui sobre o papel da gestão de dissolver essas barreiras e dissolver essas paredes, né? Tirar o teto, tirar a parede, num sentido de promover essa integração, essa conversa dos processos que acontecem nas áreas, né? Eu entendi que até agora a gente estava falando mais diretamente, objetivamente, internamente do museu. Mas o que você, enfim, conta pra gente sobre dissolver essas paredes, mas para o exterior do museu? Então, com um fornecedor que vem de fora, um parceiro que não trabalha em nenhuma área ali do museu, enfim, sei lá, tem uma exposição específica que precisou de um trabalho específico com um fornecedor que a gente nunca trabalhou antes. Sabe, esse tipo de desafio, assim, né? Como que você busca agir nesse tipo de encontros, né? Imagino que dialogue muito com essa proximidade que você acabou de falar, né? Então, sempre manter ali essa proximidade, esse conhecimento do que a pessoa faz, do que você faz, e conhecer as dores desses fornecedores / parceiros também deve ser algo interessante. Enfim, viajei. Conta pra gente, como é que você lida com esse tipo de desafio? Tem uma complexidade aí nesse arranjo aí que você pontuou aí na pergunta, que é assim, muitas vezes a gente tem muito claro quais são as nossas necessidades com relação àquilo que a gente espera de entrega. E aí a gente consegue mapear de que, olha, não, eu preciso da execução de um serviço X e o profissional que executa é um profissional Y. E aí você cria lá um documento que você detalha o escopo do que é o trabalho, com o maior nível de detalhamento que você tem. E aí um dos grandes da série coisas que eu
exercitei e não imaginei que chegaria nesse lugar, que é, muitas vezes eu tenho que explicar o que é a prestação do serviço que eu nem imaginei que eu fosse contratar, e o quanto a gente tem que aprender do que são essas coisas para poder dizer o que a gente quer e depois avaliar se o que foi entregue era aquilo que a gente queria a priori. E aí é isso, tem um corpo de profissionais que estão acostumados a prestar serviços para instituições culturais e que tem ali, né, um saber acumulado, e tem profissionais que não. Então já houve casos em que eu precisava contratar um serviço, entrei em contato com esse prestador, fiz lá, né, cumpri os requisitos legais a tomada de preço, a seleção do fornecedor segundo critérios previamente estabelecidos, e aí eu tenho como prática de que antes da execução do serviço eu faço uma conversa de alinhamento. E aí a conversa de alinhamento, ela passa um pouco de como começou a nossa conversa aqui, de tipo, quem é você e não, né, menos no caráter pessoal, mas de apresentações e assim, do tipo, olha, você sabe que lugar é esse? Você sabe porque este lugar é diferente dos outros lugares por onde, né, onde você naturalmente prestaria esse serviço? E aí, em muitos casos, assim, antes de propriamente prestar o serviço, eu levei o fornecedor para fazer uma visita ao museu. E aí, o fato de fazer a visita com eles, porque, olha, a natureza do que a gente faz é essa aqui. E o que você vai fazer aqui é parte do que é importante para que, né, tudo que a gente está fazendo de fato aconteça. Tem dois ganhos. Um é a gente tem uma necessidade menor, não que ela deixe de existir, de um acompanhamento, porque o fornecedor recebeu ali essa camada de informação sobre, né, qual é a relação do trabalho que ele está prestando com o todo, e cria uma relação afetiva, assim, eu já tive retornos de vários fornecedores, e de que é isso, ele vai prestar um serviço muito pontual, e aí, depois ele, né, do tipo, entra em contato, ele, poxa, eu, né, vi aí a repercussão do trabalho, e aí para todo mundo eu contei que tinha uma parte, né, do trabalho que eu faço, que estava ali representada, e que era super importante. Vilma, caminhando para o fim do nosso episódio de hoje, infelizmente, porque isso aqui está sendo uma aula para mim, não sei se o Gu está com essa mesma sensação, mas eu queria então saber de você, o que de bate-pronto, assim, o que você conta pra gente como uma experiência, uma lição aprendida na sua experiência nesse campo, e qual uma dica, né, dá uma dica que você gostaria de compartilhar com quem está trilhando esse caminho na gestão há menos tempo que você, né? Algum curso, algum macete, algum podcast, né? O que você indicaria para quem está começando, e conta uma lição que você gostaria de compartilhar com a gente, assim, da sua trajetória? Bom, eu acho que vou começar por um clichê, mas é porque ele faz absolutamente, para mim, ele faz absolutamente sentido, de que a gente não faz nada sozinho, e não faz mesmo. Né, quando a gente vai fazer a conta de quantas pessoas, direta ou indiretamente, colaboraram para botar qualquer coisa de pé, esse número é sempre maior do que aquele que a gente intuitivamente estabelece a priori. E essas pessoas todas as pessoas são absolutamente importantes. O segundo é de que a gente precisa ter em mente de que coisas vão sair do script planejado. E isso não necessariamente quer dizer que seja um problema. Claro, se é uma coisa que saiu muito do planejado e que num nível que inviabiliza a sua execução, aí a gente tem um problema de planejamento. Mas, né, se é um pequeno incidente, eu costumo usar uma frase que vida é o que acontece enquanto a gente faz outros planos. Então a gente precisa ter sempre um espacinho, né, garantir aí o espacinho de que vai ter um desvio de rota, mas a gente consegue voltar pro caminho que a gente vinha trilhando inicialmente. E aí, uma outra, né, produto do acúmulo das experiências, de que muitas vezes a gente vai se inclinar a dedicar tempo, atenção e, né, acompanhamento para as coisas que a gente imagina que são as mais complexas. E a gente não está errado em fazer isso.
E às vezes, aquelas que são mais simples e que a gente imagina que não vai ter nenhum problema, é exatamente onde vai exigir da gente um manejo que a gente não tinha considerado inicialmente. Aí vou contar uma historinha de caráter pessoal e que talvez tenha sido a minha primeira experiência como produção, sem nem pensar propriamente nesse lugar como atuação profissional. Eu era da comissão de formatura quando eu fiz faculdade. E aí, enquanto comissão de formatura, tinha aquela coisa de, era aquele grupinho que era discutir com a turma como é que a gente ia celebrar esse final do curso, o que é que a gente ia, então, vai fazer colação, vai fazer baile, vai fazer o baile aonde, vai fazer um baile de que tamanho e tal, e quanto dinheiro a gente precisa ali para fazer. Então, a coisa de fazer festa, vender camiseta, rifa e tal, tudo a gente fez, e aí a gente conseguiu chegar num montante de dinheiro, e depois teve uma parte que era necessário para o custeio da festa, que aí aqueles alunos que desejaram participar pagavam ali todo mês, e a gente foi juntando esse dinheiro ao longo de 2 anos e meio para conseguir, de fato, fazer a festa. Aí depois a gente entra na etapa de pré-produção, vamos dizer assim, que foi, então, definir o desenho da festa, vai fazer a busca por fornecedores e contratar todo mundo. E aí depois tem a parte do acompanhamento da execução até o dia do baile. E eu tava aí nessa frente. Então, acompanhei a contratação de todos os serviços, até, ali a etapa final. E aí, na semana ali que antecedia a festa de formatura, é isso, acho que uma coisa que eu também acabei, não sei se acabei mencionando, eu fiz faculdade fora de São Paulo. Eu estudei na Unesp de Assis, era daqui de São Paulo, então fui para Assis dias antes da formatura para checar se estava tudo certo, todos os serviços estavam sendo executados conforme contratado e tal. Então, no dia da festa, eu fui fazer vistoria no salão, ver se, flores tinham sido entregues, bebidas tinham sido entregues, comidas estavam em produção. Já tinha entregado a minha casa e estava num apart-hotel, minha família tinha chegado, minhas amigas tinham chegado, então fiz lá, uma recepção para elas e depois fui para o salão me arrumar para a festa. E tinha deixado o meu telefone do tipo, gente, se acontecer alguma coisa durante a montagem, me liga. Aí, tô saindo do salão, toco o meu telefone. Era o tempo de, assim, voltar pra parte hotel, enfiar o vestido e ir pro salão. Toco o meu telefone. Aí eu atendi, era a pessoa que estava responsável pela montagem. E aí ela, Vilma, temos um problema. E eu, um problema? Mas eu passei aí, na hora do almoço, estava tudo resolvido. Aí ela falou assim, então, a gente fez, começou aqui a fazer a montagem do salão, e a gente percebeu que a quantidade de papel higiênico que tem aqui não é suficiente para abastecer os banheiros a noite toda, considerando a previsão aí de pessoas que a gente tem. E aí eu resolvi te ligar. Aí eu falei, quanto de papel higiênico tem aí e de quanto papel higiênico você precisa? E aí ela me passou lá, conta ela, olha, tem tanto, vou precisar de tanto. Eu não tive dúvida. Desliguei o telefone, no caminho do salão para a parte hotel, passei no mercado, comprei a quantidade de papel higiênico que ela tinha me pedido, fui para a parte hotel, cheguei na parte hotel, botei o vestido, botei todas as sacolas de papel higiênico no carro e fui para o salão. Aí, cheguei no salão, e aí, assim, eu, minha família, minhas amigas e tal. E aí, quando eu cheguei no salão, tinha lá no primeiro espaço do salão os pontos para você fazer as fotos. Então tinha lá o ponto, para fazer a foto do formando, o ponto da foto do formando com os pais, o formando. E aí, tinha lá uma pessoa que estava fazendo a recepção, então a gente se identificava na recepção, e aí ele já ia meio que direcionando. Então, quando eu cheguei e me identifiquei, eu sou a Vilma Formanda, essa moça já fez o sinal para o fotógrafo do tipo, tá aqui a próxima, E só que assim, eu estava com uma mão segurando a barra do vestido e com a outra uma sacola de papel higiênico. E tinha distribuído uma sacola de papel higiênico para cada uma das pessoas que tinham ido comigo. Meu pai estava com papel higiênico, minha mãe, minha irmã e minhas amigas. Aí o fotógrafo olhou para mim e falou assim, o que eu faço? Eu falei, moço, me aguarde um momento, eu vou entregar isso aqui, porque, eu preciso, e eu volto para fazer as fotos. Mas assim, a cara de desconsolo do fotógrafo, do tipo, o que aconteceu para ela chegar aqui com esse monte de papel higiênico, do tipo, é a noite dela, de celebrar, o término do curso e tal. E aí, assim, é uma história que, no limite é uma história engraçada, mas eu acho que vem daí a minha preocupação em checar insistentemente absolutamente
todos os detalhes, para para evitar que a gente só não... É isso. Vamos supor que ela não tivesse me ligado e que o papel higiênico tivesse acabado às 3 da manhã. Não ia ter um supermercado aberto. Vamos supor que ela tivesse me ligado e que eu não tivesse atendido por qualquer motivo. Isso não seria um problema para mim, seria um problema para todo mundo. Mas, se eu tivesse checado com ela isso no momento em que eu fui na hora do almoço, eu não precisaria ter chegado no salão, né, segurando todas as sacolas de papel higiênico. Eu poderia ter chegado e feito as minhas fotos belíssimas, como todos os meus colegas de turma fizeram. E aí é isso. Quando eu volto, porque aí eu voltando pro fim da história, entreguei o papel higiênico, ela distribuiu nos banheiros. Nesse meio tempo, as outras pessoas me acionaram por um monte de coisas. Quando eu voltei, eu tinha pouco tempo para fazer as fotos, até iniciar o jantar e depois o baile, toda a coisa toda. Então é isso, aquele momento que era o meu momento de desfrute, se converteu num momento de trabalho por conta de uma coisa que eu não tinha previsto antecipadamente. Então, tudo isso para dizer que a partir dessa experiência eu virei a neurótica do checklist. O checklist, então, é a sua dica cereja do bolo, assim. Checklist salva mesmo, gente. Checklist pra tudo na vida. Inclusive pra mapear as coisas que a gente não mapeia. Checklist do imapeável. E guardar, assim, é isso, é o checklist do tipo, deixa ali, é isso, você vai fazer, tipo, sei lá, no bloco de notas do celular, ou no tablet ou no iPad que você tiver, mas assim, guarda depois, porque, né, ele vai te ajudar a não esquecer disso da próxima vez. Perfeito, perfeito. E fazer o seu históricozinho de experiências. A gente nunca vai estar preparado pra tudo, né? Mas é saber lidar com a situação também e treinar, acho que treinar bastante o emocional também, né? É que tem algumas situações que a gente vai lidando assim que eu trabalho no mercado editorial, desde emissão de nota fiscal até logística, assim, e também previsão do mercado futuro, né? Esses lançamentos aí. E, cara, a gente sabe fazer o nosso trabalho, a gente sabe o que tem que fazer, mas de uma hora para outra acontece uma coisinha assim e a gente tem que mudar todos os nossos planos, né? Mudar tudo aqui que tá... E é isso, é ter a resiliência de estar sempre disposto a apertar o botão de restart e vamos lá, vamos replanejar, vamos juntar todo mundo, principalmente, né? Trabalho de gestão, vamos juntar todo mundo aqui e gente, também... aprendam a lidar com as pessoas que vocês fazem em reuniões, porque é uma coisa que eu aprendi pra vida. Depois de algumas reuniões, assim, com pessoas, assim, de trabalho, você vai identificando como cada pessoa se comporta na reunião. Então, tem uma pessoa que vai... geralmente tem aquela pessoa que vai engatilhar uma coisa que não tem nada a ver com o que está sendo discutido ali, e depois vai ser... tem alguém que vai se sentir ferido ou vai querer dar uma opinião, aí aquela reunião que era pra fazer uma coisa, tá discutindo outra e você tá lá. E aí? Como é que tá? Então, saber também lidar com a sua equipe, né? Aprender quem tá trabalhando com você, quem que tá ali no seu entorno, né? E saber direcionar as coisas também para que elas aconteçam. Perfeito, Gu. Queridos ouvintes, estamos caminhando para o fim do nosso episódio de hoje. Antes disso, antes de dizer tchau, vamos para as indicações? Temos indicações, Gustavo? Olha, pra gestão, hoje eu tô ruim de indicação. O que eu quero fazer uma indicação, já que a gente falou muito de Excel e de planilha, é para as pessoas que não sabem mexer no Excel, não tem um certo pavor sobre o Excel. Assim, o Excel não é um bicho de 7 cabeças, tá? Vão com calma. Eu tive que aprender o Excel na marra e hoje eu amo ele, né? Eu sei fazer muitas coisas aqui. A primeira forma que eu aprendi foi o PROC V. Aí hoje, tabela dinâmica, um monte de coisa, a gente vai aos poucos aprendendo a lidar. Então vai no seu tempo. E tem competição de Excel. Tem campeonatos de Excel. Tem até reação do Casimiro, o Casimiro fazendo react de campeonato de Excel, que os caras têm que montar uma planilha. Tem lá os dados lá, eles têm que montar a planilha, tem que fazer um monte de coisa. E é interessante. Quem conhece pouco de Excel, é interessante assistir. Então fica aí a indicação do campeonato, dos reacts de campeonato de Excel.
Achei muito boa e curiosa a sua dica, Gustavo. Eu não imaginava que o pessoal ia inventar esse tipo de coisa. A minha dica, gente, estou terminando de ler este livrinho da Chimamanda Adichie, não sei se assim pronuncia, mas é o perigo de uma história única. É uma palestra dela que tem no TED Talks e ela transformou em livro. E essa é a minha indicação de hoje. Acho até que vale a pena a gente refletir, né? O que é o perigo de uma história única para gestão? É não mapear tudo que precisa ser mapeado. É confiar e não fazer um checklist. Acreditar. Enfim, não se precaver com possibilidades, né? Não ter esse alerta em pensar que, poxa vida, em algum momento pode haver uma mudança. Como é que eu vou lidar com essa mudança? Eu acho que é aí que eu conecto Lé com Cré. Mas fique a você, caro ouvinte, a tarefa de ler esse livro, se você quiser, curtinho, e vincular com o assunto do episódio, para você dizer se faz sentido ou não. Vilma, você tem alguma sugestão? Se não tiver, também não tem problema. Pode ser livro, filme, exposição. Esse livro que você indicou é incrível. Esse e os demais livros da Chimamanda, nela, escreve muito bem. Tem uma série, salvo engano, ela tá no Disney Plus, né? Depois da migração lá pro Star+. Então é uma série que fala exatamente do universo dos museus. E aí eu não sei se vocês viram. É uma série curtinha, tem uma temporada, são poucos episódios. E é uma série que ela tá ambientada num museu de arte. E aí é muito curioso, porque ela E aí, assim, várias amigas que trabalham na área, uma viu, e aí começou a comentar, e aí depois a gente fez o combinado de não, todo mundo tem que ver, e a gente fazer uma rodada aí pra comentar sobre a série. E aí eu assisti, assim, de uma tacada só, e depois fui até procurar o roteirista, que era o roteirista, o que ele tinha produzido, porque pra mim é absolutamente impossível ele ter feito o roteiro daquela série sem ter tido um ghostwriter que fosse uma pessoa que conhecesse profundamente o universo dos museus, porque a complexidade que ele traz para a construção das situações problema e a construção dos perfis dos personagens é muito real, muito, muito, muito real. E aí, óbvio que, né, me vi em várias situações, óbvio que me reconheci em um dos personagens. Eu tenho um tanto da secretária do diretor do museu, né, que é aquela coisa de estar sempre assistindo e sempre resolvendo problemas e não tanto contornando ali situações adversas que aparecem. E aí eu acho ela curiosa nessas duas camadas. Tem assim um tanto de a gente vai se reconhecer e algumas situações podem funcionar como gatilho, mas eu acho que ela é um bom exercício para apresentar o que é o trabalho que a gente faz, que para a maioria das pessoas ele é um trabalho absolutamente desconhecido, porque não é um trabalho popularizado. Então eu, por exemplo, eu sou a única pessoa da minha família que trabalha no campo da cultura. Então, tudo o que elas conhecem do que é o trabalho de um museu é a partir do trabalho que eu faço, que é diferente, por exemplo, né, de pessoas que tenham outras profissões e que você consiga, né? Então, na minha família, por exemplo, tem uma professora. Todas as pessoas passaram pela escola. Então, elas têm a ideia, elas têm uma ideia mais clara do que consiste o trabalho do professor. O museu é um lugar que quem passou, quem não passou nem tem ideia de como o trabalho se organiza lá. Então elas acham que o trabalho do museu é o trabalho que eu faço. E o trabalho que eu faço é uma parte do que é o trabalho do museu. Então acho que essa série tem um outro... Né, acho que se procurar como museu nas plataformas de streaming, ela, né, é fácil de localizar, mas é uma série bem interessante. Assim. É da Disney mesmo, eu achei aqui já. Não conhecia, é Disney Star Plus, né? Vou assistir. Muito boa a sua indicação, Vilma. Bora então dizer tchau. Primeiro, a gente sempre agradece imensamente, Vilma, você ter aceitado este convite intrépido de participar deste podcast a esta hora, deste dia da semana, depois de um dia cheio, e compartilhar tudo isso com a gente, sabe? Então,
valiosíssimo esse episódio. Enfim, valiosíssimo. Acho que depois a gente te conta qual o ranking que ele ficou dentre os ouvintes. Porque o assunto de gestão a galera gosta, não gosta, Gu? Tem bastante audiência quando a gente faz esse assunto, ainda mais com essa complexidade e dada o limite de tempo que a gente tem aqui, a profundidade que a gente conseguiu atingir em tão pouco tempo, né? São 15 anos de experiência falando aqui, né? Então, imensamente grata a Vilma por ter aceitado, por ter dado atenção, por ter respondido o singelo WhatsApp que mandei para ela, convidando para participar desse episódio. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Como eu te disse, né, recebi com surpresa a sua mensagem. Fiquei pensando, mas gente, será que eu tenho, né, com o que contribuir, né, o que eu posso, o que eu eventualmente tenha aprendido pode ajudar alguém, mas também e aí vinha um tanto de, eu não aprendi, não é que eu nasci sabendo todas essas coisas, e não é que eu aprendi sozinha todas essas coisas. Boa parte da experiência que eu acumulei tem um tanto das vivências que tive a oportunidade, mas tem muito das trocas que as pessoas que estiveram comigo esse tempo todo tiveram a disponibilidade de fazer. Então, desde pessoas que trabalharam comigo e disseram, olha, vem aqui só ver o que eu tô fazendo, ou tem esse assunto aqui que eu preciso resolver, e só para, se futuramente você precisar resolver, então, eu preciso fazer essa ligação para essa pessoa para resolver esse problema, mas eu vou fazer a ligação no Viva Voz para você poder, além de ouvir o que a pessoa, o que eu estou dizendo, você vai ouvir o que a pessoa me responder, e a partir daí você constrói essa compreensão do assunto. Ou então, uma coisa de, lê esse documento aqui, ou participa dessa reunião só para você entender a natureza das discussões. Eu tive muitas oportunidades como essa, sou grata a todas elas, né, e a pessoas que tiveram essa generosidade de dividir. Então, sim, em alguma medida, um pouquinho do que eu tiver dito puder ajudar alguém, já valeu, assim. Sinto que eu estou assumindo com o outro o mesmo compromisso que essas pessoas assumiram comigo em algum momento do passado. Que incrível, muito, muito obrigada mesmo por compartilhar com a gente, e nossa missão aqui é compartilhar também, né? Então acho que estamos completamente alinhados. Imensamente, sempre e esplendorosamente e ultrassonicamente agradecida. Eu que agradeço. Muito obrigado, Vilma. Obrigado, Má. Foi muito especial esse podcast. Eu fiquei quietinho aqui porque eu fiquei matutando bastante. Vi muito da minha vida profissional sendo falada aqui. Vi muitas coisas, assim, que eu sempre refleti muito, a Vilma falando. E também até certa desconstrução de alguns outros pensamentos, mas é interessante, assim, saber como... Sendo sincero, a gente acaba focando muito dentro de nós aqui, acaba focando muito na parte da educação, a parte de pensar patrimônio, a parte de pensar outras áreas dentro do museu, até mesmo um restauro. E quando a gente vai pra gestão, que é a parte prática, de botar todo mundo pra conversar e de fazer as coisas acontecerem, a gente tem um certo... consegue ver um universo expandido disso, né? Então, eu acho que é por isso que o pessoal também gosta de falar assim. A gestão, às vezes a palavra gestão assusta, né? Mas falar sobre é interessante. É mega interessante, né? Você ter a noção do todo, ou pelo menos da maior parte dele, e ter essa sensibilidade de como integrar e fazer todo mundo circular no mesmo sentido, né? É especial, é realmente fruto de uma experiência e de um estudo que acaba sendo único, né? Talvez se a gente entrevistar outra pessoa aqui sobre o mesmo assunto, ela traga outras perspectivas, né? Com certeza. Então, essa é a riqueza da nossa área, além de tudo. Mas, enfim, fica sempre o convite para a Vilma voltar aqui, gravar outro episódio, se ela falar, nossa... aprendi outra coisa que eu quero compartilhar, ou mudei de ideia e quero compartilhar, estamos aqui, não precisa esperar convite, é só mandar uma mensagem. Ou se você quiser indicar alguém também, falar, entrevista essa pessoa aqui, também é bem legal. Fica à vontade, agora que esse espaço, esse microfone também é seu.
e vamos seguindo, construindo juntas, juntos e juntes. Beleza? Então Beleza. Tá certo. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Então é isso, queridos ouvintes. Muito obrigado quem ficou com a gente até agora, lavando louça, indo para o trabalho, pegando um transporte público. Enfim, muito obrigado, ouvintes museanders. E é isso. A gestão de projetos em museus segue viva. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!